pessoal do Conto Mistérios. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há quase 20. Dirigi por todo o Brasil, conheci cada buraco, cada curva perigosa das nossas estradas. Já vi muito acidente, já passei por cada situação que vocês possam imaginar. Mas o que aconteceu comigo em fevereiro de 2023, na BR-116, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, em Minas Gerais, isso eu nunca vou esquecer. E olha, eu pensei muito antes de enviar esse relato para vocês. Porque tem coisas que a gente prefere deixar guardadas, sabe? Mas preciso tirar isso do peito. Eu estava transportando uma carga de eletrodomésticos. Era meu terceiro dia de viagem, saindo de São Paulo com destino a Salvador. Naquela noite específica, era uma quinta-feira, eu lembro porque tinha acabado de ligar para minha esposa, antes de pegar a estrada depois de Teófilo Otoni. Ela me disse para tomar cuidado, que o tempo estava fechando, e estava mesmo. Nuvens pesadas, aquele cheiro de chuva no ar. Peguei a estrada por volta das 10 da noite. Eu prefiro dirigir à noite quando posso, menos movimento, o caminhão rende melhor. A BR-116 naquele trecho é conhecida, tem bastante curva, sobe e desce, mas nada que eu não estivesse acostumado. Coloquei minha playlist de sertanejo no celular, regulei o banco, tomei meu café que estava na garrafa térmica. Tudo normal, tudo como sempre foi nos últimos 20 anos. O trecho estava tranquilo. Passei por uns 3, 4 carros nas primeiras 2 horas, alguns caminhões também. A gente sempre dá aquela piscada de farol, sabe? Aquela comunicação silenciosa de quem divide a estrada. Vi as luzes de Vila Olímpia ao longe, depois deixei para trás. A estrada ficou mais escura, mais vazia. Mas isso é normal naquela região. Tem trechos que você roda 15, 20 minutos sem ver ninguém. Lá pela 00:30, eu estava ouvindo uma música do Zezé de Camargo quando comecei a sentir aquele peso nas pálpebras. Não era sono pesado, era só o cansaço natural de quem está há horas olhando para a linha branca da estrada. Decidi que ia procurar um lugar para encostar, descansar uns 40 minutos. Tem aqueles pontos de apoio ao longo da BR-116, mas o mais próximo ainda estava uns 30 quilômetros à frente. Foi quando eu vi ela pela primeira vez. No acostamento do lado direito da pista, uma mulher, parada, completamente imóvel. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Caminhoneiro vê gente no acostamento direto. Carro quebrado, gente pedindo carona, às vezes até acidente. Você desenvolve um instinto, sabe identificar quando a situação é estranha. E aquilo era estranho. Ela estava usando um vestido branco. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Quem fica no acostamento de uma rodovia, no meio da madrugada, usando um vestido branco? Não tinha carro por perto, não tinha nada. Só ela, parada, os braços ao longo do corpo, o cabelo preto, comprido, caindo na frente do rosto. Quando meu farol iluminou ela, por uma fração de segundo, eu vi que ela estava descalça. E aqui vai outro detalhe importante. Chovia. Tinha começado uma garoa fina uns 10 minutos antes. O asfalto estava molhado, brilhando sob meus faróis. Mas ela estava ali, imóvel, deixando a chuva cair sobre ela. Não parei. Nunca paro nessas situações. Não à noite, não em lugar ermo. A gente ouve cada história. Mas confesso que olhei pelo retrovisor e ela continuava lá, parada, virando a cabeça na minha direção enquanto eu me afastava. Senti um arrepio. Balancei a cabeça, tentando afastar aquela imagem. Deve ser alguma coitada com problema no carro, pensei. Ou alguém esperando carona. Mas lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. Continuei dirigindo. Aumentei o volume da música. 5 minutos depois, talvez uns 4 quilômetros à frente, eu vi ela de novo. Mesma posição, mesmo vestido branco, mesma imobilidade, no acostamento, como se nunca tivesse saído dali. Meu coração disparou. Pisei mais fundo no acelerador. Não é a mesma pessoa, eu disse em voz alta dentro da cabine. Não pode ser. Mas era. Eu sabia que era. O cabelo do mesmo jeito, o vestido idêntico, a postura
postura, tudo igual. Quando passei por ela dessa vez, virei a cabeça. E ela virou também, acompanhando meu caminhão, lentamente, como se seu pescoço não tivesse limite de movimento. Eu não consegui ver o rosto dela. O cabelo cobria, mas eu senti que ela estava me olhando. Minha mão tremia no volante. Comecei a suar. Peguei o celular, pensei em ligar para alguém, mas para quem? Para a polícia? Olá, tem uma mulher me seguindo por teleporte na BR-116. Iam achar que eu estava louco ou bêbado. Mais 7 quilômetros. Ela estava lá de novo. Dessa vez mais próxima da pista, quase na linha branca. O vestido se mexendo levemente com o vento, mas ela totalmente rígida. E agora eu tinha certeza. Ela estava me esperando. Cada vez que eu passava, ela sabia que eu vinha. Estava me aguardando. Parei de olhar o velocímetro. Devia estar a 120, 130. Perigoso pra caramba num caminhão carregado, numa estrada molhada, cheia de curvas. Mas eu não conseguia tirar o pé do acelerador. Precisava chegar naquele ponto de apoio. Precisava de luzes, de gente, de qualquer coisa que provasse que eu não estava enlouquecendo. A quarta vez que eu vi ela, meu sangue congelou. Porque ela não estava mais no acostamento. Ela estava no meio da pista, de frente para mim. Os braços ainda ao longo do corpo, o cabelo cobrindo o rosto. Parada, esperando. Eu gritei. Apertei a buzina. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou. A carga se deslocou. Eu ouvi o barulho de coisas quebrando na carroceria. O ABS funcionou. O caminhão cantou os pneus. Jogou água para todo lado. Fechei os olhos esperando o impacto. Nada. Quando abri os olhos, a estrada estava vazia. Só a chuva caindo. Só meus faróis iluminando o asfalto molhado. Nada mais. O caminhão tinha parado meio atravessado na pista. Eu estava tremendo, suando frio. O coração batendo tão forte que doía no peito. Olhei para os retrovisores. Nada. Olhei para frente. Nada. Abri a janela, deixei a chuva bater no meu rosto. Precisava sentir algo real. Foi quando ouvi uma batida na porta da carroceria. 3 batidas, lentas, deliberadas, como dedos batendo em metal. Travei, não conseguia me mexer, não conseguia nem respirar direito. As batidas vieram de novo, mais fortes dessa vez, mais insistentes. E então ouvi passos, na lataria do caminhão, como se alguém estivesse caminhando ao longo da carroceria, vindo em direção à cabine. Não pensei. Coloquei o caminhão em primeira e acelerei. Não importava se ia capotar, não importava nada. Precisava sair dali. Os passos continuaram por mais alguns segundos. Depois pararam. O silêncio voltou. Só o motor do caminhão. Só a chuva. Dirigi os 20 quilômetros seguintes sem piscar, sem olhar para os retrovisores. Quando finalmente vi as luzes do ponto de apoio, quase chorei de alívio. Encostei na vaga mais iluminada que encontrei, ao lado de outros 3 caminhões. Desliguei o motor. Fiquei ali, tremendo, por uns 10 minutos antes de conseguir sair da cabine. Fui até a parte de trás. Precisava ver. A chuva tinha parado. Usei a lanterna do celular para iluminar a lataria. E vi marcas, como se dedos tivessem arrastado pela superfície molhada. 5 linhas, começando na traseira, terminando bem na porta do motorista. Não dormi naquela noite. Não consegui. Fiquei sentado na lanchonete do posto até amanhecer, tomando café, conversando com outros caminhoneiros sobre qualquer coisa. Futebol, política, trânsito, qualquer coisa menos o que tinha acontecido. Quando o sol nasceu, voltei para o caminhão. As marcas tinham sumido. A chuva tinha lavado tudo, eu suponho. Ou talvez nunca tenham existido. Eu não sei mais. Terminei aquela viagem. Entreguei a carga. Voltei para casa. Mas desde aquela noite, eu não pego mais a BR-116 depois das 10 da noite. Não importa o frete. Não importa o dinheiro. Alguns lugares têm coisas. Coisas que não deveriam estar ali. Coisas que esperam, que observam, que seguem. E se você é caminhoneiro, se você roda por essas estradas tarde da noite, preste atenção.
Se você ver alguém no acostamento usando branco, parado, imóvel, não olhe 2 vezes. Não volte pelo mesmo caminho. E pelo amor de Deus, não pare. Esse foi meu relato. Obrigado por me ouvir, Conto Mistérios. E desculpa se eu acabei com a paz de espírito de alguém, mas vocês precisavam saber. Alguém precisa saber. Oi. Oi, Conto Mistérios. Eu não sei bem como começar isso. Meu nome é... Na verdade, prefiro não dizer meu nome se não tem problema. Podem me chamar só de M. Tenho 28 anos, moro em Santos, no litoral de São Paulo, e trabalho com vendas. Viajo bastante entre o litoral e a capital. Conheço a rodovia dos imigrantes de cor e salteado. Já fiz aquele trajeto umas 1000 vezes, de dia, de noite, com chuva, com neblina, com sol. O que aconteceu comigo foi em agosto do ano passado. Agosto de 2024. Eu ainda não consigo dirigir aquela rodovia à noite. Não consigo. Meu terapeuta diz que é trauma, que vai passar. Mas toda vez que penso em pegar a estrada depois que escurece, eu começo a suar frio. Meu coração dispara. Porque eu sei o que vi. Eu sei o que entrou no meu carro. Desculpa. Vou tentar contar do jeito mais claro possível. Mas é difícil. Porque tem partes que não fazem sentido. Tem partes que minha própria cabeça se recusa a processar direito. Era uma terça-feira. Eu tinha ido para São Paulo fazer umas reuniões com clientes. Tinha sido um dia produtivo. Fechei 2 contratos bons. Estava de bom humor. Liguei para minha irmã, que mora comigo. Avisei que ia chegar por volta das 11 da noite. Ela me pediu para comprar pão no caminho. Coisas normais, sabe? Coisas cotidianas. Saí de São Paulo umas 8h30 da noite. Peguei a Imigrantes por volta das 9. O trânsito estava tranquilo para um dia de semana. Meu Gol 2019 estava rodando bem. Tinha acabado de fazer revisão na semana anterior. Estava ouvindo um podcast sobre crimes reais. Irônico, eu sei, considerando o que ia acontecer. A descida da serra estava normal. Algumas curvas com neblina, mas nada demais. É comum naquela região, principalmente nessa época do ano. Eu estava na faixa da direita, respeitando o limite de velocidade. 60, no máximo 70 em alguns trechos. Tinha alguns carros na pista, algumas motos, um ou outro caminhão. Movimento normal para aquele horário. Lá pela altura do quilômetro 52, logo depois daquele trecho com mais iluminação, a estrada fica mais escura. Tem um pedaço com menos postes, mais mata dos 2 lados. Foi ali que eu vi ele. Um homem, no acostamento, fazendo sinal para pegar carona. Olha, eu nunca dou carona. Nunca. Minha mãe me ensinou desde criança. Minha irmã sempre me alertou. Eu mesma sempre tive esse senso de autopreservação. Mas tinha algo diferente naquela situação. Deixa eu tentar explicar. Ele estava bem vestido. Calça social preta, camisa branca, sapato, como se estivesse voltando do trabalho. Não tinha cara de malandro, não tinha aquela postura agressiva. Ele apenas estava ali, com a mão levantada, educadamente pedindo carona. E tinha uma mala pequena ao lado dele. Uma maleta executiva, daquelas de couro. Passei direto, óbvio, mas olhei pelo retrovisor e ele continuava lá, olhando na direção do meu carro. Não de forma ameaçadora, só olhando. Com uma expressão meio triste, meio resignada. Senti uma pontada de culpa. Coitado, deve ter tido problema com o carro, pensei. Ou perdeu o ônibus. Continuei dirigindo, mas aquela imagem ficou na minha cabeça. O homem bem vestido, sozinho, na serra, à noite. Uns 3 quilômetros depois eu vi ele de novo. Mesma roupa, mesma maleta, mesma posição. Mão levantada, pedindo carona. Meu estômago se revirou. Friei um pouco, instintivamente. Não pode ser a mesma pessoa. Falei em voz alta. Tem que ser outra pessoa parecida. Tem que ser. Mas eu sabia que não era. A camisa tinha a mesma mancha no bolso. Uma mancha escura que eu tinha reparado da primeira vez. O cabelo dele, meio grisalho nas laterais, penteado do mesmo jeito. Era ele. Impossível, mas era. Dessa vez ele me olhou diretamente quando passei. E sorriu. Não foi um sorriso ameaçador.
Foi um sorriso triste, como se ele soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse tentando me avisar de algo. Acelerei. Minha mão apertava o volante com tanta força que minhas juntas ficaram brancas. O podcast continuava tocando, mas eu não estava mais prestando atenção. Meus olhos fixos na estrada, no retrovisor, na estrada de novo. 2 quilômetros, ele estava lá, mais próximo da pista dessa vez, quase na faixa. 3 quilômetros, lá estava ele, agora realmente na faixa. Eu tive que desviar. Meu coração estava batendo tão rápido que eu sentia na garganta. Peguei o celular, pensei em ligar para a polícia, para minha irmã, para alguém. Mas dizer o quê? Que um homem estava se teletransportando pela rodovia, que ele estava me seguindo, me esperando. Foi quando eu ouvi um som do banco de trás, como se alguém tivesse se mexido, como se alguém tivesse ajeitado a posição. Gelei. Meu pé tirou do acelerador instintivamente. Olhei para o retrovisor interno, para o banco de trás. Ele estava lá, sentado, a maleta no colo, me olhando através do espelho. Com o mesmo sorriso triste, eu gritei. Virei o volante bruscamente. O carro derrapou, cantou pneu, bateu no guarda-reio, faíscas, barulho de metal raspando. Eu lutando para manter o controle. O carro rodou. Uma vez, 2. Parou de frente para o sentido contrário da pista. Fiquei ali congelada, as mãos ainda no volante ofegante. Virei a cabeça lentamente para o banco de trás. Vazio. Não tinha ninguém. Nunca tinha tido ninguém. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto ele ali, sentado, real. Tão real quanto eu, tão real quanto meu carro, quanto a estrada. As mãos tremiam incontrolavelmente. Consegui manobrar o carro, virar na direção certa de novo. O para-choque dianteiro estava amassado. O retrovisor lateral esquerdo tinha arrancado. Mas o carro ligava, andava. Foi quando ouvi a voz, do banco de trás, baixa, cansada, mas clara. Você precisa sair da estrada, agora. Não olhei, não consegui olhar. Apenas acelerei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mãos tão trêmulas que mal conseguia segurar o volante. A voz continuou. O caminhão, não desvia, você precisa sair. E então eu vi, nos faróis, vindo em alta velocidade, na minha faixa, um caminhão enorme, as luzes altas me cegando, a buzina estridente rasgando a noite. Ele estava na contramão, vindo direto para mim. Não pensei, joguei o carro para a direita, pro acostamento, pro mato. O carro sacudiu, pulou, bateu em pedras, em terra, em galhos, parou meio enterrado num barranco. Desliguei. Silêncio. Através do para-brisa quebrado vi o caminhão passar. Em alta velocidade, sem frear, sem desviar. Exatamente onde eu estaria se não tivesse saído da pista. Ele sumiu na curva, as luzes vermelhas traseiras desaparecendo na neblina. Fiquei ali por não sei quanto tempo. Podia ter sido 5 minutos, podia ter sido meia hora. Quando finalmente consegui me mexer, abri a porta. Cambaleei para fora. Minhas pernas mal me sustentavam. Vomitei ali mesmo na grama. Olhei para o banco de trás através da janela. Vazio, mas no estofamento havia uma marca, como se alguém tivesse estado sentado ali, como se o peso de um corpo tivesse pressionado o tecido. E no chão, embaixo do banco, uma coisa que não estava lá antes, uma flor branca, murcha, velha, do tipo que se coloca em caixões. A polícia veio. Uma viatura que passava me viu. Disseram que eu tinha tido sorte, que o carro podia ter capotado. Perguntaram se eu estava bem, se tinha bebido, se tinha cochilado. Eu disse que um animal tinha atravessado a pista. Eles acreditaram, ou fingiram acreditar. Rebocaram meu carro, me levaram até Santos. Durante todo o trajeto, eu ficava olhando pela janela da viatura, procurando ele, o homem de branco, mas não vi mais. Ele tinha desaparecido. Depois eu pesquisei, porque precisava entender. Precisava saber que não estava louca. E encontrei notícias antigas, de 2003. Um acidente na rodovia dos imigrantes, exatamente naquele trecho, quilômetro 52. Um executivo.
voltando para casa depois do trabalho, pedindo carona porque o carro tinha quebrado. Foi atropelado por um caminhão. O motorista estava bêbado. Não desviou. Não freou. Matou o homem na hora e fugiu. Nunca foi pego. O nome dele era Miguel Santos. 45 anos. Casado. 2 filhos. A foto no jornal. Era ele. O mesmo rosto. A mesma roupa. A mesma expressão triste. Ele não estava tentando me assustar. Ele estava tentando me avisar, me salvar. Porque talvez ele saiba o que é morrer daquele jeito. Sozinho. Na estrada. Sem ninguém para ajudar. Guardei a flor. Não sei porquê. Está numa caixinha na minha gaveta. Toda vez que olho para ela, lembro dele. Lembro da voz cansada. Do aviso. De como eu deveria estar morta. Se você dirige pela Imigrantes, principalmente à noite, principalmente naquele trecho próximo ao quilômetro 52, e se você vir um homem de camisa branca pedindo carona, não ignore completamente. Não estou dizendo para parar. Nunca pare. Mas talvez faça uma oração. Talvez agradeça. Porque ele pode estar tentando ajudar. Ele pode estar tentando evitar que você tenha o mesmo fim que ele. Ou talvez não. Talvez ele só esteja preso ali, repetindo a última coisa que fez em vida, pedindo uma carona que nunca vai chegar. Respiração profunda. Esse é meu relato conto mistérios. Desculpa por não dar meu nome, mas algumas coisas é melhor deixar no anonimato. Algumas histórias, a gente não quer muito crédito por elas. A gente só quer que alguém saiba, que alguém acredite. Porque quando você passa por algo assim, você se sente sozinha. Você se sente louca. Mas eu não estava louca. Eu sei o que vi. Eu sei quem estava no meu carro. E eu sei que ele me salvou. Obrigada por me ouvirem. E dirijam com cuidado, sempre. Salve, salve, pessoal do Conto Mistérios. Aqui é o Ademir, 51 anos, natural de Altamira, no Pará. Sou caminhoneiro de longa distância há 28 anos. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, mas minha rota principal sempre foi a Transamazônica, a BR-230. Para quem não conhece, a Transamazônica é... Como eu posso explicar? É uma estrada que não deveria existir. Mais de 4.000 quilômetros cortando a Amazônia. Tem trechos que mais parecem trilha do que rodovia. Tem partes que simplesmente somem na época das chuvas. Mas não é sobre as condições da estrada que eu quero falar. É sobre algo que aconteceu comigo em março de 2024, entre Itaituba e Rurópolis. Um trecho que eu já tinha feito umas 200 vezes, talvez mais. Um trecho que eu conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore grande que serve de referência. O que eu vou contar vai parecer mentira. Vai parecer delírio de quem ficou tempo demais na estrada, de quem está cansado, de quem bebeu demais. Mas eu juro pela memória da minha mãe, que Deus a tenha, que cada palavra que eu vou dizer é verdade. E eu não sei se quero que seja verdade. Seria mais fácil se fosse loucura. Eu estava transportando madeira certificada de uma serraria em Novo Progresso até Santarém. Era uma carga legal, documentada, tudo certinho. Tinha saído de Novo Progresso às 5 da tarde, planejando rodar umas 6, 7 horas antes de parar para descansar. A Transamazônica de noite é traiçoeira, mas eu conhecia bem o caminho. O tempo estava abafado, típico da região. Aquele calor úmido que gruda na pele mesmo com o sol se pondo. Liguei o rádio, estava tocando forró, aquelas músicas que a gente cresce ouvindo. Tinha uma garrafa de café, marmita que minha esposa tinha preparado, tudo o que eu precisava para a viagem. Passei por Moraes Almeida, já era umas 8 da noite. A estrada estava vazia, como sempre está. Vez ou outra passava um carro, outro caminhão, mas a Transamazônica não é como as rodovias do sul. Aqui você pode ficar meia hora sem ver um farol. É você, a mata fechada dos dois lados, e a noite que cai pesada feito chumbo. Lá pelas 9h30, comecei a sentir que precisava abastecer. O tanque estava em 1/4, dava tranquilo para chegar até Rurópolis, onde tem um posto conhecido, confiável. Mas eu sempre prefiro não arriscar. A Transamazônica já me deixou na mão antes, e eu aprendi a ser precavido.
Foi pensando nisso que eu vi as luzes. Um posto de gasolina, do lado direito da estrada, iluminado. Placa da Petrobras bem visível. Bombas antigas, daquelas amarelas e azuis, mas funcionando. Tinha até um pequeno restaurante do lado, desses de beira de estrada. Aqui vai o primeiro sinal estranho. Eu não conhecia aquele posto, e eu devia conhecer. Eu rodava aquele trecho regularmente há anos. Conhecia cada estabelecimento, cada vendinha, cada ponto de parada. Mas aquele posto era como se tivesse aparecido do nada. Pensei, deve ser novo, deve ter aberto recentemente. Faz sentido, né? Sempre tem gente abrindo comércio na beira da estrada. Decidi parar. O tanque precisava, e seria bom tomar um café, esticar as pernas. Encostei na frente das bombas. O lugar estava silencioso. Não tinha outros carros, nenhum outro caminhão. Só meu Scania parado ali com o motor roncando baixinho. Buzinei. Ninguém apareceu. Buzinei de novo. Foi quando ele saiu do restaurante, um frentista. Magro, alto, uniforme azul meio desbotado. Não dava para ver o rosto direito por causa da luz da bomba nas minhas costas, mas ele acenou, indicando que tinha me visto. Boa noite. Pode completar. E tem café aí dentro? Gritei da janela. Ele acenou que sim. Movimentos lentos, meio robóticos. Começou a desenrolar a mangueira da bomba. Eu desci da cabine, esticando as costas. O lugar cheirava a... É difícil descrever. Cheirava a gasolina, como qualquer posto, mas tinha um cheiro embaixo, de mofo, de coisa velha, de abandono. Enquanto o frentista abastecia, fui até o restaurante. A porta estava aberta. Entrei. E aí a coisa ficou estranha de verdade. O lugar estava velho. Não velho de descuido, velho de tempo. As mesas eram de fórmica, daquelas que não se faz mais desde os anos 80. Tinha um calendário na parede, de 1987. As cadeiras tinham aquele plástico alaranjado que era moda décadas atrás, tudo coberto por uma camada fina de poeira. Tem alguém aí? Chamei. Minha voz ecoou estranho, como se o lugar fosse maior do que parecia. Uma mulher saiu da cozinha. Idosa, cabelo grisalho preso num coque, avental manchado. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Café, meu filho? Sim, senhora. E se tiver alguma coisa para comer? Tem bolo. Bolo de milho. Acabei de fazer. Ela serviu o café numa xícara branca, velha, com a borda lascada. O café estava quente, fumegante, cheirava bem. Tomei um gole. Estava bom, normal. Mas quando olhei para a xícara de novo, a louça estava diferente. Mais rachada, mais suja, como se tivesse envelhecido enquanto eu piscava. Quanto é? Perguntei, querendo sair dali. Não precisa pagar agora. Paga quando voltar. Como assim quando voltar? Eu não volto por aqui. Estou indo para Santarém. Ela me olhou. Realmente me olhou pela primeira vez. E seus olhos não tinham brilho. Eram opacos, mortos. Todo mundo volta, ela disse. Mais cedo ou mais tarde. Todo mundo volta. Senti um calafrio descer pela espinha. Coloquei uma nota de R$ 10 na mesa, mesmo ela dizendo que não precisava, e saí rápido. Meu caminhão ainda estava lá, abastecendo. Mas o frentista estava parado, imóvel, segurando a mangueira, olhando para a mata. Não para mim, não para o caminhão, para a mata. Ei, quanto deu? Gritei. Ele se virou lentamente, devagar demais, como se estivesse se movendo debaixo d'água, e quando a luz do posto finalmente iluminou o rosto dele, eu vi. Não tinha rosto, ou melhor, tinha, mas estava errado, as feições borradas. Como uma foto fora de foco, como se ele não fosse completamente real, completamente sólido. Não esperei resposta. Entrei no caminhão, liguei a chave. O motor tossiu, morreu. Tentei de novo. Nada. De novo. Nada. Não, não, não. Murmurei, virando a chave repetidas vezes. O frentista começou a andar na minha direção. Aquele andar lento, errado. A mangueira ainda na mão, pingando gasolina. Bati na porta, tranquei, como se isso fosse ajudar.
Ele chegou perto da janela, bateu no vidro, o mesmo ritmo, a mesma cadência, como se fosse uma música que só ele conhecia. Tentei a chave de novo, o motor engasgou. Pegou. Graças a Deus pegou. Coloquei em primeira, acelerei. As rodas cantaram na terra. O caminhão deu um tranco. Saiu. Olhei pelo retrovisor. O frentista continuava lá, parado, olhando. E atrás dele, na porta do restaurante, a velha, também olhando, também imóvel. Acelerei mais, 70, 80, perigoso naquela estrada, mas eu não me importava. Precisava distância, precisava sair dali. Foi quando notei o marcador de combustível. Estava em um quarto, exatamente onde estava antes. Não tinha abastecido nada. Nada tinha mudado. E no banco do carona, algo que não estava lá antes. A xícara de café rachada, vazia, mas ainda quente, fumegando. Joguei a xícara pela janela, ela se estilhaçou na estrada, continuei dirigindo. Não parei em Rurópolis, não parei em lugar nenhum. Dirigi as 6 horas seguintes até Santarém sem parar uma vez. Só quando vi as luzes da cidade, só quando vi movimento, carros, pessoas reais, eu consegui respirar direito. No dia seguinte, já com a luz do sol, voltei pelo mesmo caminho. Tinha que voltar, era minha rota. Procurei o posto, passei devagar pelo trecho onde tinha parado. Nada, não tinha posto, não tinha restaurante, só mata fechada dos dois lados, como sempre tinha sido. Parei o caminhão, desci, andei pelo acostamento, procurando algum sinal, alguma fundação velha, algum resto de construção. Nada, só terra batida e mato. Mas tinha algo. Quando eu estava prestes a desistir, no meio do mato, uns 20 metros para dentro, uma placa, caída, comida pelo tempo, com o logo antigo da Petrobras. E embaixo, quase ilegível, posto KM 783, inauguração 1984, desativado 1988. Pesquisei depois, conversei com caminhoneiros mais velhos e descobri. Tinha existido um posto ali sim, nos anos 80. Era ponto de parada obrigatório, porque não tinha outro posto por quilômetros. Mas fechou em 1988. Teve um incêndio. As bombas explodiram. Matou o dono e 2 funcionários, um frentista e uma cozinheira. Desde então tem histórias. Caminhoneiros que param ali, que abastecem, que tomam café, que pagam, e quando voltam no dia seguinte, o posto não está mais lá, e o dinheiro que pagaram sumiu das carteiras, como se nunca tivesse saído de lá. Eu não conto essa história para muita gente, porque sei como soa, sei que parece loucura, mas eu sei o que vi, sei onde parei, sei que tomei aquele café, que vi aquelas pessoas, aquelas coisas. A Transamazônica é assim. Tem lugares onde o tempo não funciona direito, onde coisas que deveriam ter morrido continuam existindo, continuam esperando, continuam servindo café para quem para, continuam abastecendo caminhões de gente que não sabe que está entrando em algo que não deveria mais existir. Se você rodar pela Transamazônica, entre Itaituba e Rurópolis, e se você ver um posto iluminado onde não deveria ter nada, não pare. Eu não importa o quanto seu tanque esteja vazio. Não importa o quanto você esteja cansado. Continue dirigindo. Porque alguns lugares querem que você fique. Para sempre. Esse é meu relato Conto Mistérios. Meu nome é Ademir e eu sei que parece história de pescador. Mas eu juro por tudo que é sagrado que aconteceu. E até hoje, quando passo por aquele trecho, eu acelero. Não olho para os lados. E rezo. Rezo para que aquelas luzes não apareçam de novo, porque da próxima vez eu não sei se vou conseguir sair. Valeu pela atenção e se cuidem nas estradas. Nem tudo que brilha à noite é real, nem tudo que te convida a parar quer o seu bem. Conto Mistérios. Olha, eu não sei se vocês vão acreditar nisso. Eu mesmo às vezes acordo de madrugada me perguntando se realmente aconteceu ou se foi algum tipo de surto. Mas aconteceu. Eu tenho as marcas para provar. Eu tenho as fotos. E eu tenho o medo. Esse medo que não passa. Meu nome é Carla. Tenho 35 anos. Sou representante comercial. Trabalho para uma distribuidora de produtos farmacêuticos no interior do Rio Grande do Sul.
Meu território é grande, cobre umas 15 cidades pequenas entre Santa Maria e Uruguaiana. Passo mais tempo na estrada do que em casa. Meu Fiat Toro é praticamente meu segundo lar. O que aconteceu foi em outubro do ano passado. Outubro de 2024. Eu estava voltando de São Gabriel. Tinha feito visitas em 3 farmácias. Era fim de tarde, umas 6h30. Peguei a BR-290 em direção a Rosário do Sul. Ia dormir lá, num hotel que eu sempre fico, e no dia seguinte seguir viagem. A BR-290 naquele trecho é reta, muito reta. É pampa puro, campo aberto dos 2 lados, céu enorme. Você vê a estrada desaparecer no horizonte. É bonito de dia. De noite é outra história. O sol estava se pondo quando eu peguei a estrada. Aquele pôr do sol vermelho do pampa, que tinge tudo de laranja e dourado. Eu adoro aquela hora. Coloquei uma playlist de rock nacional. Baixei um pouco o vidro para sentir o vento. Estava de bom humor. Tinha fechado um pedido grande naquele dia. A comissão ia ser boa. A estrada estava tranquila. Alguns caminhões, poucos carros. O movimento típico daquele horário. Passei por Ibaré, depois por Santa Margarida do Sul. Pequenas cidades que mais parecem vilas. Algumas casas, um posto, uma igrejinha. E depois, de novo, só estrada e campo. Lá pelas 7h15 já estava escurecendo. Não escuro completo, mas aquela luz crepuscular, sabe? Aquela hora em que você ainda vê as coisas, mas as formas começam a ficar imprecisas. Liguei os faróis. Estava a uns 40 quilômetros de Rosário do Sul. Mais meia hora e eu estaria no hotel, tomando banho, pedindo uma janta. Foi quando percebi o carro atrás de mim. Não era estranho ter um carro atrás. A estrada era movimentada, mas tinha algo diferente. A distância. Ele estava muito próximo, colado mesmo. Aquela proximidade que incomoda, sabe? Que faz você olhar para o retrovisor e pensar: esse cara quer me ultrapassar ou o quê? Eu estava a 90 respeitando o limite. Acelerei um pouco. 100, 110. O carro continuou colado. Sinalizei para a direita, diminuindo, dando passagem. Ele não ultrapassou. Apenas continuou ali, à mesma distância, como se estivesse amarrado no meu para-choque. Comecei a ficar irritada. Que cara chato, pensei. Peguei o celular, pensei em filmar, fazer daqueles vídeos denunciando motorista abusivo, mas estava escurecendo rápido e ia ficar ruim na câmera. Decidi ignorar. Em Rosário eu ia entrar na cidade e ele seguiria caminho. Mas quanto mais eu olhava para o retrovisor, mais uma coisa me incomodava. Os faróis dele eram muito brilhantes, muito brancos, daqueles de LED modernos. Mas a intensidade era errada. Era como olhar diretamente para o sol. Doía nos olhos. Ajustei o retrovisor, tentando tirar o reflexo direto. Não adiantou muito. A luz continuava me cegando. E o carro não balançava. Sabe quando você está dirigindo e vê o carro atrás balançar um pouco nas irregularidades da pista? Subir e descer com os buracos? Esse carro não fazia isso. Era como se estivesse flutuando, perfeitamente estável. Suspensão boa, pensei, tentando racionalizar. Mas lá no fundo, algo estava errado. Muito errado. Passaram 5 minutos. 10, 15. O carro continuava ali, colado, fixo, como uma sombra. Comecei a acelerar mais. 120, 130. Perigoso, eu sei, mas eu queria distância. Queria ver se ele me acompanhava ou se ficava para trás. Ele acelerou junto, mantendo a mesma distância, exata, milimétrica, como se houvesse uma régua invisível entre nós. Meu coração começou a bater mais rápido. As mãos suavam no volante. Olhei para os lados procurando outras luzes, outros carros. Nada. Só nós dois. Eu e aquele carro. Naquela estrada infinita. Foi quando tentei ver o motorista. Forcei a vista no retrovisor, tentando enxergar através daquela luz ofuscante. E não tinha ninguém. Ou melhor, tinha uma silhueta. Mas era errada. Não tinha formato definido. Era como uma mancha escura. Uma sombra dentro de uma sombra. Tá escuro demais, falei pra mim mesma. Você não está vendo direito. Mas eu estava.
Eu sabia que estava. Peguei o celular, liguei para minha irmã. Precisava ouvir uma voz. Precisava de alguma conexão com o mundo real. Chamou. Caixa postal. Tentei meu marido, mesma coisa. Olhei para o celular, sinal cheio, bateria cheia, mas ninguém atendia. E o carro continuava lá, imóvel, fixo, colado. Pensei em parar, encostar no acostamento, deixar ele passar. Mas algo me disse para não fazer isso. Um instinto, um alarme primitivo no fundo da minha cabeça gritando: não pare. Se você parar, algo ruim vai acontecer. Então acelerei, com tudo. 140, 150. A caminhonete tremendo, o motor rugindo, e ele continuou ali, sem esforço, sem variação, como se velocidade não significasse nada para ele. Foi quando percebi outra coisa. O campo ao redor estava diferente, mais escuro. Não escuro de noite, escuro de ausência. Como se alguém tivesse apagado a realidade. As estrelas tinham sumido. A linha do horizonte tinha sumido. Só havia a estrada, os meus faróis e aqueles faróis atrás de mim. Comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, tudo o que eu lembrava da catequese da infância. E quanto mais eu rezava, mais próximo ele ficava. Não em distância física, mas em presença. Era como se ele estivesse dentro do carro comigo. Como se aqueles faróis estivessem queimando através do retrovisor, através do banco, através de mim. Minhas mãos começaram a tremer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estava em pânico total, completo. Daqueles que você perde a noção de onde está, do que está fazendo. E então, ele começou a buzinar. Não era buzina de carro, era um som grave, profundo, que vibrava nos meus ossos, como o mugido de um animal enorme, como um sino rachado, como o som que o fim do mundo faria. Gritei, pisei fundo no acelerador. A caminhonete estava no limite. 160, 170, cada parafuso vibrando, cada peça protestando, e aquele som horrível continuando, mais alto, mais próximo. Vi uma placa, Rosário do Sul, 5 quilômetros. Só mais 5 quilômetros. Só mais isso. Segurei o volante com toda a força que tinha. Aguenta, aguenta, aguenta. Repetia para mim mesma. Os faróis atrás de mim ficaram mais brilhantes. Tão brilhantes que meu carro inteiro se iluminou. Eu conseguia ver minha sombra no para-brisa. Conseguia ver cada detalhe do painel. Era como estar dentro de um holofote, dentro do sol. E então, ele encostou. Bateu no meu para-choque, de leve, quase um toque. Mas eu senti o impacto. Senti a caminhonete dar um tranco para frente. Olhei para o retrovisor. E pela primeira vez, através daquela luz ofuscante, eu vi o carro. Realmente vi. Não era um carro. Era a forma de um carro. O contorno, a sugestão. Como um carro desenhado por alguém que nunca tinha visto um carro de verdade. As proporções estavam erradas. As rodas não tocavam o chão. E os faróis não eram faróis. Eram olhos. 2 buracos brancos e vazios. Olhando para mim, através de mim. Vi as luzes da cidade. Rosário do Sul. Adiante. Real. Sólida. Salvação. Não diminuí. Entrei na cidade a 160. Passei direto pelo primeiro sinal. Pelo segundo. Ouvi buzinas, gritos. Não importava. Precisava de luz, de gente, de testemunhas. Parei no meio da praça central. Literalmente no meio. Freiei tão bruscamente que a caminhonete derrapou, rodou, parou. Desliguei. Silêncio. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás de mim estava vazia, escura, normal. Só o brilho alaranjado dos postes da cidade. Só o movimento normal de uma cidade pequena de noite. Desci do carro. Minhas pernas quase não me sustentavam. Tinha gente olhando. Um senhor se aproximou, perguntando se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Não consegui responder. Só apontei para a traseira da caminhonete. Ele olhou e empalideceu. A traseira estava amassada. Não muito,
mas o suficiente. Como se algo tivesse batido. Mas a marca não era de para-choque de carro. Era de dedos. 5 marcas paralelas. Pressionadas no metal. Profundas. Como se algo tivesse agarrado, segurado, puxado. A polícia veio. Fizeram um boletim de ocorrência. Disseram que provavelmente alguém tinha batido em mim e fugido. Pediram se eu tinha visto a placa. Eu disse que não. Como eu explicaria? Como eu diria que o que bateu em mim não tinha placa? Não tinha forma? Não era real? Consertei a caminhonete. As marcas saíram. Mas eu tirei fotos antes. Tenho elas guardadas. Às vezes olho para elas de madrugada quando não consigo dormir, quando o medo volta. E eu vejo as 5 marcas, grandes demais para serem de mão humana, espaçadas demais, erradas demais. Pesquisei depois, porque precisava entender, e encontrei relatos. Outros motoristas, outras pessoas que foram seguidas por faróis que não piscam, por carros que não são carros. Alguns conseguiram chegar na cidade, alguns não. Alguns simplesmente desapareceram. Encontraram os carros abandonados na estrada. Portas abertas, motor ligado. Mas os motoristas nunca mais foram vistos. Eu não dirijo mais à noite. Não naquela estrada. Não em qualquer estrada. Mudei meus horários, minha rota, minha vida inteira. Meu marido diz que eu estou paranoica, que foi só um acidente, que eu estava cansada, que vi coisas. Mas eu sei o que vi. Sei o que me seguiu. E sei que tive sorte. Muita sorte. Porque aquela coisa, ela queria algo. Queria me levar. Para onde? Eu não sei. E não quero saber. Se você dirigir de noite e se você ver faróis que se aproximam demais, que não balançam, que não piscam, acelere. Não olhe para o retrovisor. Não tente entender. Apenas vá para a luz, para a cidade, para a gente, para a realidade. Porque tem coisas nas estradas. Coisas que caçam, que perseguem, que esperam você baixar a guarda. E se você sentir que está sendo seguido, talvez você esteja. E talvez já seja tarde demais. Esse é meu relato, conto mistérios. Meu nome é Carla. E eu sobrevivi. Mas tem noites que eu acordo com aquela luz branca queimando através das minhas pálpebras. Tem noites que eu ouço aquela buzina. E eu sei que um dia, talvez, aquilo volte. E da próxima vez, eu não vou ter tanta sorte. Obrigada por ouvirem. E dirijam com cuidado. Sempre olhem o que está atrás de vocês. Mas não olhem tempo demais. Porque algumas coisas, quando você olha para elas, elas começam a olhar de volta. Fala, conto mistérios. Cara, eu nem sei por onde começar. Meu nome é... Sabe de uma coisa? Vou falar meu nome, sim. É Rodrigo. Rodrigo Almeida. Tenho 29 anos. Moro em Guarulhos, São Paulo. Trabalho fazendo entregas expressas. Essas entregas que não podem atrasar, sabe? Documentos importantes, peças urgentes, esse tipo de coisa. Passo a vida inteira rodando entre São Paulo e Rio de Janeiro pela Dutra, a BR-116. O que aconteceu comigo foi há 3 meses. Setembro de 2024. E olha, eu não acredito em essas coisas. Não acreditava. Eu sempre fui cético, sabe? Aquele cara que zoa os amigos que contam história de fantasma, que ri de programa de terror na TV. Mas agora eu não rio mais. Agora eu entendo porque tem caminhoneiro que não dirige de madrugada. Agora eu entendo porque tem gente que muda de profissão depois de ver certas coisas. Eu estava voltando do Rio. Tinha feito uma entrega urgente em Copacabana. Documentos de uma construtora. Peguei a estrada por volta das 2 da madrugada. Sim, eu sei que é perigoso. Mas era isso ou perder o prazo. E perder o prazo significava perder o cliente. Perder o cliente significava perder o contrato. Então eu fui, como sempre ia. A Dutra à noite é... Como eu posso explicar? É uma artéria. Uma veia que nunca dorme. Sempre tem caminhão, sempre tem carro, sempre tem movimento. Não é como essas estradas do interior onde você fica sozinho. Na Dutra você nunca está completamente sozinho.
E isso sempre me deu uma sensação de segurança, entende? Sempre tem alguém por perto. Estava dirigindo minha Saveiro, ano 2020, bem conservada, revisada em dia. O tanque cheio, café na garrafa térmica, playlist de podcast no celular. Tudo normal. Passei por Resende, já eram umas 3 da manhã. O movimento estava tranquilo para a madrugada. Alguns caminhões pesados subindo a serra, alguns carros descendo. Nada fora do comum. Eu estava ouvindo um podcast sobre história do Brasil, alguma coisa sobre a Revolução de 32, quando decidi parar num posto perto de Queluz. Não porque precisava abastecer, mas porque queria um café fresco, esticar as pernas, dar uma mijada. Você sabe como é. Depois de 2 horas dirigindo, o corpo pede. Parei num posto grande, desses 24 horas, cheio de luz. Tinha uns 3 caminhões parados, um casal num Gol, um motoqueiro enchendo o tanque. Entrei na loja de conveniência, comprei um café, umas balas de hortelã, paguei. Troquei ideia com o atendente sobre o jogo do Corinthians. Coisas normais, coisas mundanas. Voltei pro carro, liguei. Saí do posto, peguei a estrada de novo. E foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Um cachorro, no acostamento. Grande, muito grande. Do tamanho de um pastor alemão, talvez maior. Completamente preto, pelo longo, parado, olhando para a estrada. Agora ver cachorro na estrada não é estranho. Infelizmente a gente vê muito. Cachorro abandonado, cachorro perdido, cachorro atropelado. Faz parte da paisagem triste das rodovias brasileiras. Mas tinha algo diferente nesse. Algo que fez meu pé tirar instintivamente do acelerador. Ele não estava com aquela postura de cachorro assustado, não estava encolhido, ou procurando comida, ou tentando se esconder. Ele estava observando, como um predador observa, a cabeça erguida, as orelhas empinadas. E mesmo com meus faróis iluminando ele diretamente, os olhos não refletiam. Sabe quando você ilumina um cachorro à noite e os olhos brilham? Verde, amarelo, aquele brilho de tapetum lucidum. Pois é, os olhos desse cachorro eram vazios, 2 buracos negros. Passei por ele, olhei pelo retrovisor. Ele tinha virado a cabeça, estava me acompanhando, me seguindo com o olhar. Senti um arrepio. Cachorro esquisito, pensei, e segui em frente. 3 quilômetros depois ele estava lá de novo. Mesma posição, mesmo tamanho, mesmo pelo preto, no acostamento, olhando, esperando. Meu coração pulou, freiei um pouco. Não pode ser o mesmo, falei em voz alta. Não pode. Mas era. Eu sabia que era. A mancha branca no peito, uma pequena mancha que eu tinha reparado na primeira vez, estava ali, no mesmo lugar. Acelerei. Não olhei para o retrovisor dessa vez. Não queria ver. Não queria confirmar. Aumentei o volume do podcast. Tentei me concentrar na narração, na história. Em qualquer coisa que não fosse aquele cachorro. 5 quilômetros. Ele estava lá. Mais próximo da pista agora. Quase na linha branca. E dessa vez eu tinha certeza que ele estava me olhando. Não olhando para a estrada. Não olhando para carros em geral. Olhando especificamente para mim. Para minha Saveiro branca. Como se soubesse quem eu era. 7 quilômetros. Lá estava ele, no meio do acostamento. Agora eu podia ver que ele estava grande demais. Grande demais para ser um cachorro normal, do tamanho de um bezerro. As patas dianteiras eram grossas como troncos de árvore. A cabeça enorme, desproporcional. Peguei o celular, pensei em ligar para alguém. Para quem? Para a polícia? Tem um cachorro me seguindo pela Dutra? Ia parecer maluco. Abri o WhatsApp. Pensei em mandar mensagem para o meu irmão. Mas o que eu ia dizer? Como eu ia explicar? Foi quando eu percebi. A estrada estava vazia, completamente vazia. Não tinha mais caminhões. Não tinha mais carros. Era só eu e o cachorro. E a noite? Cadê todo mundo? Pensei. Tinha passado pelo posto há menos de 20 minutos. Tinha visto pelo menos 6 veículos. Mas agora, nada. Só asfalto vazio. Só a linha branca se desenrolando infinitamente. Só meus faróis cortando a escuridão. 10 quilômetros. O cachorro estava na pista, parado,
de frente para mim, bloqueando minha faixa, e agora eu podia ver. Não era um cachorro, não completamente. A forma estava errada. As pernas traseiras eram longas demais, curvadas no ângulo errado, e a boca, quando ele abriu a boca, tinha dentes demais, fileiras e fileiras de dentes brancos e afiados. Pisei no freio, o carro derrapou, parou a uns 10 metros dele. Ficamos ali, eu dentro do carro, ele na pista, nos encarando. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que doíam. Respiração curta, rápida, quase hiperventilando. E então, ele começou a andar, na minha direção, devagar, um passo de cada vez, as garras fazendo um som no asfalto, tec, 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 como unhas numa lousa, e os olhos, pela primeira vez os olhos acenderam, mas não era reflexo, era luz própria, vermelha, como brasas, como carvão aceso. Vai embora, sussurrei, vai embora, vai embora, vai embora. Como se minhas palavras pudessem fazer diferença. Como se aquela coisa fosse obedecer. Ele continuou vindo. Mais próximo. Mais devagar. Como se estivesse saboreando meu medo. Como se isso fosse parte da caçada. 5 metros. 4. 3. Coloquei o carro em ré. Acelerei. As rodas cantaram. O carro foi para trás. Rápido. Descontrolado. Bati no guardrail. O barulho metálico reverberou na noite. Coloquei em primeira. Virei o volante. Tentei dar a volta no cachorro. Ele se moveu. Rápido. Impossível de rápido. Num segundo estava na minha frente. No segundo seguinte estava do lado da janela do motorista. Olhando para dentro. Olhando para mim. E ele sorriu. Eu juro por Deus. Aquela coisa sorriu. Os lábios pretos se puxando para trás, revelando todas aquelas fileiras de dentes, e de dentro da garganta, um som. Não era latido, não era rosnado, era voz. Uma voz humana, grave, distorcida, falando algo que eu não conseguia entender. Palavras numa língua que não deveria existir. Gritei. Pisei fundo no acelerador. A Saveiro avançou. Eu senti. Senti o peso quando atropelei. Senti o impacto. Senti o carro passar por cima de algo sólido, grosso, real. Olhei pelo retrovisor. Nada. A pista estava vazia. Não tinha cachorro. Não tinha corpo. Não tinha sangue. Nada. Só asfalto molhado de orvalho brilhando sob as luzes traseiras. Não parei. Não diminuí. Dirigi os próximos 50 quilômetros em pânico total. 140, 150 quilômetros por hora. Passando carros, caminhões que de repente tinham voltado a aparecer, como se nunca tivessem sumido. Como se os últimos 20 minutos não tivessem acontecido. Só parei quando vi as luzes de São José dos Campos, a cidade, civilização, salvação. Encostei num posto dentro da cidade. Desliguei o carro. Fiquei ali, tremendo, suando, por uns 15 minutos antes de conseguir sair. Fui até a frente do carro, precisava ver. Precisava confirmar que tinha atropelado algo, que não estava louco. O para-choque estava amassado, levemente, e tinha marcas. Não marcas de sangue, não marcas de pelo. Marcas de queimadura, como se algo muito quente tivesse encostado no plástico. 4 linhas paralelas, como as marcas de garras, derretidas no material. Tirei fotos. Tenho elas até hoje. Mostrei para mecânico quando fui consertar. Ele olhou, franziu a testa, disse que nunca tinha visto dano assim. Parece que você bateu em algo que estava pegando fogo, ele disse. E talvez estivesse. Talvez aquela coisa fosse feita de fogo, de pesadelo, de algo que não deveria existir. Pesquisei depois, porque precisava saber. E encontrei histórias, lendas, relatos. O cachorro negro aparece em várias culturas. Inglaterra tem o Black Shuck. No Brasil tem várias versões, sempre associado à morte, a presságio, a algo ruim que vai acontecer. Alguns dizem que ele anuncia a morte, que se você vê ele, alguém próximo vai morrer.
Outros dizem que ele é a morte, que ele vem buscar quem está marcado, que ver ele significa que seu tempo acabou. 3 dias depois daquilo, meu pai sofreu um infarto. Sobreviveu, graças a Deus, mas por pouco. Os médicos disseram que se tivesse demorado mais 10 minutos para chegar no hospital, não teria sobrevivido. Eu estava com ele quando aconteceu. Levei ele para o hospital, salvei ele. E eu fico pensando, será que era isso? Será que o cachorro estava me avisando, me preparando? Ou será que ele estava vindo buscar meu pai, mas de alguma forma eu interferi? Eu mudei o que deveria acontecer? Não sei, nunca vou saber. Mas eu sei que desde aquela noite, eu não dirijo mais pela Dutra depois da meia-noite. Não importa o frete, não importa o dinheiro, não importa a urgência, porque tem coisas nas estradas, coisas antigas, coisas que caçam, que observam, que julgam. E se você vir um cachorro grande demais, preto demais, parado demais no acostamento, não pare para ajudar, não buzine para espantar, não olhe muito tempo. Apenas dirija, saia dali. E quando chegar em casa, cheque sua família. Ligue para quem você ama, porque aquela coisa, ela não aparece à toa. Ela está ali por um motivo. Alguns motoristas dizem que ver o cachorro negro 3 vezes na mesma noite é sentença de morte, que não tem escape, que você pode correr, pode rezar, pode fazer o que for, mas vai te pegar de um jeito ou de outro. Eu vi ele 4 vezes. 4. E ainda estou aqui. Ainda estou vivo. Meu pai está vivo. Mas tem noites. Tem noites que eu acordo com aquele som de garras no asfalto. Tec, tec. Tec. Tem noites que eu olho pela janela e vejo 2 pontos vermelhos brilhando na escuridão, me observando, esperando. E eu sei que um dia ele vai voltar, para terminar o que começou, para coletar o que é devido. E quando ele vier, eu não sei se vou ter a mesma sorte. Esse é meu relato Conto Mistérios. Meu nome é Rodrigo Almeida e eu sobrevivi ao cachorro negro da Dutra. Mas sobreviver não significa estar livre. Significa apenas que o relógio ainda está correndo. E que em algum lugar, naquela estrada infinita, aquela coisa ainda está lá. Esperando. Observando. Vindo. Obrigado por me ouvirem. E se você dirige de madrugada, mantenha os olhos na estrada, mas de vez em quando, dê uma olhada no acostamento, porque é melhor ver o que está vindo do que ser pego de surpresa. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.